Olá, pessoal. É um prazer participar mais uma vez desse maravilhoso congresso. Meu nome é José Eduardo e venho aqui apresentar o trabalho de minha autoria, um debate simulado sobre o uso de calculadoras eletrônicas nas aulas de matemática e educação básica. Neste trabalho, propusemos um debate simulado a fim de discutir os aspectos favoráveis e os aspectos contrários do uso de calculadoras eletrônicas na educação básica, através de uma técnica de debate simulado chamada controvérsia controlada. E a partir desta controvérsia controlada, a partir deste debate simulado, vamos fazer uma reflexão crítica e, a partir dessa reflexão crítica, também tomar nossa decisão sobre o assunto. Para introduzir esse trabalho, falamos dos avanços técnicos científicos dos últimos 50 anos, o quanto que esse último meio século a ciência e a tecnologia evoluíram com muito mais intensidade que todo o período anterior. E junto com esse período de evolução técnico-científica, nós temos os nossos problemas no ensino básico, superior também, mas a gente está focado no ensino básico aqui. E a partir disso, pensamos no uso de calculadora numa aula de ensino de educação básica, o quanto que ela pode ser prejudicial, o quanto ela pode ser útil. E a partir dessa ideia, nós criamos uma controvérsia controlada para fazer a reflexão crítica sobre essa situação, se o uso de calculadoras nas aulas de matemática e educação básica são convenientes ou não. Esse trabalho se justifica a partir de duas premissas bem básicas e muito interligadas. Primeiro, a adequação do ensino de matemática aos aspectos elencados na Base Nacional Comum Curricular, que está vigindo a partir desse ano de 2022, nos primeiros anos de ensino médio e assim vai. E, a partir daí, discutir as influências desses avanços técnico-científicos na formação educacional, profissional e, por que não dizer, pessoal desses cidadãos que vão representar o nosso futuro. Os nossos principais marcos de referência são as pesquisas, são as pesquisas vinculadas ao ensino de matemática e o uso das tecnologias digitais de formação e comunicação, a legislação atual da educação, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996, os parâmetros curriculares nacionais de 2000 e a BNCC, promulgada há alguns anos, 2015, por aí, e valendo a partir desse ano. Além do campo do saber, que norteou esse trabalho, que é o estudo, são os estudos sociais da ciência e tecnologia, estudos CTS, enfoque CTS, abordagem CTS, e alguns autores chamam de CTSA, que é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Além de pesquisas de formação inicial de professores de matemática e ciências da natureza. A controvérsia controlada tem origem no disputátil da Idade Média, em que haviam debates em praça pública entre estudantes a fim de se estabelecer a verdade sobre alguma situação. E esse modelo, criado no disputátil, foi aperfeiçoado, aí chegou na controvérsia controlada que conhecemos hoje, em que a gente faz um debate simulado utilizando situações nem sempre verdadeiras, mas verossímeis, a fim de construir consensos. Como que a gente monta uma controvérsia controlada? Começamos com uma notícia atual sobre o tema a ser debatido. A partir daí, se elabora uma rede de atores sociais, constituída de diversos grupos de interesse. No caso aqui, atores sociais são grupos que representam um lado favorável, um lado desfavorável do assunto,
alguém que pode ser afetado direto ou indiretamente, enfim. E trazemos documentos diversos sobre o campo específico do tema e informações tecnocientíficas que podem apoiar os argumentos e contra-argumentos dos autores sociais envolvidos. Aqui seria jornais, livros, artigos, websites, blogs, redes sociais, etc. Aqui, nesse trabalho, nós trouxemos duas notícias motivadoras. A primeira, mais específica, falando de uso de calculadora em sala de aula, da site Brasil Escola, e uma notícia de linha mais geral, que saiu no G1, sobre a proibição do uso de aparelhos celulares em salas de aula das escolas estaduais aqui do Rio de Janeiro. E toda a controvérsia, toda a polêmica que se cercou nessa época. A partir daí, foram criados 3 grupos para construir a controvérsia controlada. Um grupo que coordena o debate, que nós chamamos aqui no artigo de CalC-FDS. Um grupo que é favorável ao uso das calculadoras, que a gente chama de ProCalc. E um grupo contrário ao uso das calculadoras, chamamos de Non-Calc. O grupo Calc FDS faz a apresentação inicial, explica o tema, passa a palavra depois para as argumentações dos grupos favoráveis e contrários, no caso o Procalc e o favorável e o não calc contra, as contra-argumentações desses 2 grupos, as tréplicas e, por fim, as considerações finais de cada um dos participantes do debate, sendo que a decisão, o veredito, a, entre aspas, verdade, oriunda dessa controvérsia controlada, vai ser falada daqui a pouco nas considerações finais. Então, depois dessa realização dessa controvérsia, verificou-se que ambas as partes tinham pontos bastante interessantes, bastante críveis e pertinentes para a discussão. Então, o que a gente percebeu aqui? Que há uma necessidade urgente de adequação às mudanças de cenário educativo, com o bônus da pós-pandemia de Covid-19, em que o cenário mudou com uma velocidade muito maior do que o usual. O reforço da formação inicial dos estudantes em matemática básica, que inclusive isso foi um tema de um outro trabalho, da minha autoria e da professora Kate Mello, sobre o uso da Khan Academy, com um olhar voltado para a gestão educacional, que aqui vai ser apresentada aqui no Congresso também. E, por fim, recomendamos que o uso ostensivo das calculadoras eletrônicas só deve ocorrer no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, mantendo a primeira parte do ensino fundamental, ou seja, Fundamental 1, primeiro ao 5º ano, sem ela, e começar a introduzir aos poucos o uso da calculadora, e seja ela eletrônica tradicional ou aplicativo de smartphone, de tablet, ou até do próprio computador, a partir do 6º ano. Agradeço a atenção dispensada, me coloco à disposição para discutir qualquer dúvida, esclarecer qualquer ponto que não tenha sido entendido no artigo. Meu e-mail está aqui, joseframalho@gmail.com. E eu queria encerrar falando a frase do filósofo Alvin Toffler, que por um acaso está digitada incorretamente. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever,
mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Muito obrigado pela atenção. Bom congresso para todos nós. Até a etapa virtual. E, se Deus quiser, nos encontramos presencialmente. Terei o maior prazer em conversar com vocês. Um abraço. Tchau.